Amigos e amigas telespectadores do canal Páginas Difíceis da Física. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Mecânica Clássica. Hoje vamos discutir um problema bastante interessante, que é um problema em que a força de atrito, de escorregamento, é variável, pessoal. Então a gente vai discutir o movimento de uma partícula numa trajetória parabólica, tá certo? Esse problema eu me baseio, eu vou me basear em um artigo do American Journal of Physics, Motion of a Harmonic Oscillator with a Variable Slide Friction, ok? Da década de 80, mais ou menos. É um artigo bem antigo já, quase da década de 90. Que trata então desse problema, né? Vamos formulá-lo aqui na lousa. Então, inicialmente, vamos representar aqui a nossa trajetória parabólica. Que nós temos o nosso sistema de coordenadas. O vértice da parábola vamos colocar na origem, do meu sistema de coordenadas. Já vamos escrever a equação da nossa trajetória parabólica. Por conveniência, vai ser uma constante A, qualquer, sobre 2, por conveniência, vezes x ao quadrado. Essa é a equação da trajetória parabólica. E imagine então que inicialmente eu tenha uma partícula que é abandonada a partir do repouso de uma posição inicial, pessoal, que eu vou chamar aqui de x0, e y0. E inicialmente aqui na parte esquerda da parábola, então ela vai deslizar, porque aí a componente tangencial do peso, obviamente, vai ser maior do que a força de atrito estática, máxima, e ela vai, então, descrever esse movimento oscilatório, um movimento harmônico, tá? Mas a diferença aqui é que a força normal que atua sobre a partícula é variável. É uma força variável, ela vai mudando a sua direção e a sua intensidade também. E a força de atrito, então vamos representar aqui também a força de atrito. Eu vou chamar de FR, força de resistência, tá ok? Cinética, porque a partícula estará em movimento. Vamos também já representar aqui o peso, M vezes G, para essa partícula. Então, pessoal, a força normal ela vai variando ao longo da trajetória parabólica, porque o raio de curvatura da parábola não é constante. Isso faz com que a força normal, a intensidade da normal também não seja constante. E como a força de atrito depende da força normal, consequentemente a força de atrito também vai ser variável, tá ok? Bem, para facilitar, a gente vai ter que decompor algumas forças. Eu preciso identificar algum ângulo aí. Então, pessoal, a gente vai representar aqui, eu vou representar aqui para vocês, eu vou colocar primeiro a reta tangente, a parábola nesse ponto. E digamos que essa reta tangente, deixa eu colocar aqui a direção horizontal, ela forme um ângulo, com a horizontal. Como a gente está do lado esquerdo da parábola, eu vou colocar esse ângulo θ0 aqui, tá? O ângulo que a reta tangente forma com a horizontal, E tá certo? E a inclinação, dessa reta tangente vai mudando, claro, esse ângulo com o passar do tempo vai variando, Quando a partícula estiver numa posição arbitrária, digamos aqui na extremidade direita da parábola, o que acontece? Nós vamos ter as mesmas forças atuando. Vamos representar aqui. Vou tentar fazer um desenho o mais claro possível, pessoal, para vocês conseguirem visualizar aí, no vídeo. Então temos aí a força normal, a força peso, força gravitacional, e a força de atrito. Como a partícula está subindo, digamos que ela esteja subindo, a força... aliás, vamos supor que a partícula esteja descendo. Então eu vou, por comodidade, eu vou representar a força... Bom, deixe-me ver, eu não quero fazer diferente das minhas notas. Tudo bem, vamos fazer
supor que a partícula esteja subindo, então a força de atrito ela é contrária ao escorregamento, né? Então, digamos que seja assim, força de atrito. E da mesma forma, vamos supor que eu tenha uma reta tangente, pessoal, né? Uma reta tangente nesse ponto, né? Para nós usarmos o cálculo, depois cálculo diferencial, né? Tem tudo a ver com reta tangente. E aí, aqui a gente vai representar o ângulo θ, aqui assim, tá? O ângulo que a reta tangente forma na horizontal, com relação à horizontal. Ok? Então, esse é o diagrama, né, de corpo livre para essa partícula, as forças que atuam sobre ela. E agora nós vamos, então, aplicar, né, as leis do movimento, né, as leis da mecânica clássica, as leis de Newton, para obter a equação de movimento para essa partícula. É óbvio que essa equação diferencial não tem solução analítica, tá? A gente tem que resolver por métodos numéricos, mas eu vou dar alguns detalhes para vocês aqui bastante interessantes, tá ok? Muito bem, pessoal. Antes de mais nada, vamos obter a condição, né, para a qual a partícula irá deslizar, né, irá escorregar. A partícula então vai escorregar se a componente do peso na direção do movimento, na direção tangente, for maior do que a força de atrito, tá ok? Bem, então se eu coloquei o ângulo aqui, pessoal, né, o que acontece? Vamos prolongar aqui a força normal. E então a gente sabe que o peso está na vertical, né? O ângulo entre essa direção horizontal e a vertical é 90. Então, se aqui é θ, esse ângulo aqui, eu não sei se vocês estão enxergando aí, esse ângulo aqui, ele é 90 menos θ, né? Então, é esse ângulo que eu vou usar para decompor o meu peso na direção tangente, né? Então, a componente tangencial do peso vai ser mg cosseno desse ângulo, que é 90 menos θ0. mg cosseno de 90 menos θ0, essa é a componente tangencial do peso. A partícula então desliza se isso aqui for maior ou, né, igual pelo menos à força de atrito estática máxima, que é o coeficiente de atrito estático multiplicado pela força normal, pessoal. E a normal, aqui é claro que é a força normal na direção também tangencial, tá certo? Meu desenho não tá muito legal. Então vamos lá. Se aqui é θ0, aqui é 90 menos θ0, né? E aí a gente vai ter que, então, a componente da normal na direção tangente, tá certo? Porque a força normal ela tem duas componentes, vai ser igual à componente normal do peso, né? A força normal, aliás, perdão, pessoal, eu estou falando bobagem. Aqui, na verdade, a força normal ela é perpendicular, claro, à direção tangente, mas se a partícula está em equilíbrio, essa força normal em módulo é igual à componente normal do peso, aí sim, né? Que é igual, então, a mg vezes o seno, tá? Desse ângulo aqui, que é até 90 menos θ0. Então, mg seno de 90 menos θ0. Isso é uma geometria, né? Simples. Fazendo o desenho você consegue imediatamente identificar isso. Bem, cosseno de 90 menos θ, a gente sabe que é o seno de θ0, né? Então, mg seno de θ0, isso aí é maior, né? Ou igual ao coeficiente de atrito estático, mg. Aí, seno de 90 menos θ é o cosseno de θ0, né? Então, pessoal, cancelando o mg, passando o cosseno dividindo, fica tangente. Então, o que acontece? Isso vai acontecer somente se a tangente, né, do ângulo θ0, que é o seno dividido pelo cosseno, for maior ou igual ao coeficiente de atrito estático. Essa tangente é em módulo, claro, porque esse θ0 aqui
né? Como eu coloquei ele no sentido negativo, vai ser negativo, mas a tangente nós tomamos em módulo, tá? Então é uma consequência, né, que lá desde talvez do seu ensino médio você já sabe que o ângulo crítico, né, o ângulo no máximo que a partícula fica em repouso, é aquele cuja tangente é igual, né, pelo menos ao coeficiente de atrito estático. Então é um resultado bastante simples, né, trivial, tá ok? Agora sim nós vamos então escrever as equações de movimento, tá, para essa partícula e tentar obter a equação de movimento, tá ok? Para essa partícula. Muito bem. Vamos então inicialmente escrever aqui a segunda lei de Newton para as direções horizontal e vertical, tá? Numa posição x qualquer, digamos que seja nessa posição, tá ok? Então eu vou considerar a partícula aqui no lado direito, né, da parábola. Esse ângulo aqui, pessoal, né, que é o ângulo entre a horizontal e a direção tangente, né? Vamos ver. Bom, aqui, esse ângulo aqui é 90, né? Então aqui seria 90 menos θ, tá certo? Que é igual a esse ângulo, né? E aqui a gente tem, então, o ângulo θ, né? Se aqui é 90 menos θ, aqui tem que ser θ, tá? Que é igual a esse ângulo. Então nós já conseguimos decompor a força normal, tá? E o peso também, né? Porque esse ângulo aqui também é θ, né? Esse ângulo aqui também é θ. Bem, vamos então aplicar a segunda lei de Newton aqui, na direção x primeiramente, tá certo? Vamos colocar aqui o nosso referencial, né? Então, massa vezes aceleração, derivada segunda da posição x com respeito ao tempo, tomado duas vezes, tá? Vai ser igual, então, na direção x, pessoal, nós temos, né, a força normal, né, multiplicado pelo seno de θ na direção negativa, tá certo? Então nós temos aqui menos n vezes seno de θ, tá? E a força de atrito, ela também tem uma componente, né? Ela tem uma componente na direção negativa, tá certo? Que é menos, né, a força de atrito bem, aqui também é o ângulo θ, então aqui fica mais fácil de enxergar. Nós temos aqui a componente FR cosseno de θ, né, na direção negativa, então a força de atrito é o coeficiente de atrito cinético, tá bom, pessoal? O μ sem o índice é o cinético, vezes a força normal, multiplicado pelo cosseno do ângulo θ, tá ok? Então essa seria a equação de movimento na direção x. Na direção y, bom, na direção y o que a gente tem? A gente tem a normal vezes o cosseno para cima, o peso para baixo, né, na vertical, para baixo, e a componente da força de atrito, que é μ vezes n vezes seno de θ para baixo. Então, na direção y nós temos massa vezes a derivada segunda da posição y em relação ao tempo duas vezes. Isso é igual n cosseno de θ menos o peso, m vezes g, menos a força de atrito cinética, coeficiente de atrito cinético vezes a força normal, multiplicado pelo seno, né, pelo seno do ângulo θ, tá ok? Essas são as duas equações de movimento, pessoal, né, para as direções x e y, ok? E é claro, né, é um sistema de equações acopladas, na prática é difícil resolver esse sistema. O que a gente faz? Nós
juntamos, né, associamos essas duas equações numa só. Para isso, a gente vai eliminar a normal em todas nas duas equações e achar uma relação entre a derivada de y em relação ao tempo e a derivada de x com respeito ao tempo. Tá? A gente tem que relacionar também d2y dt2 com d2x dt2. E como que a gente faz isso? Usando a equação da parábola, tá ok? Muito bem. Se y é a sobre 2 vezes x ao quadrado, a gente sabe então que dy dt vai ser a sobre 2, né, vezes a derivada de x2 com respeito ao tempo é 2x dx dt, o 2 cancela, e aí eu fico com a vezes x dx dt. Poderia usar aqui a notação do ponto, né, pessoal? Y ponto é ax x ponto, tá? Mas vamos manter assim. E aí eu preciso ainda da derivada segunda de y com respeito ao tempo duas vezes. Derivar isso aqui novamente, a gente tem derivada do primeiro vezes o segundo, a vezes dx a dx dt, né? A dx dt sim, tá certo. A derivada de ax, né? Na verdade, com respeito ao tempo, claro, é a vezes dx dt vezes a derivada de x, que é 1. Então, dx dt vezes dx dt, claro, dx dt ao quadrado, mais o primeiro, que é a vezes x, derivada do segundo, pessoal, que é d2x dt2. Agora sim, a expressão está correta, tá? Da derivada d2y dt2. Muito bem, e agora a gente vai ter um trabalho algébrico aqui para acoplar, né? Reunir essas duas equações e numa só, tá? O que a gente pode fazer? Bom, eu posso isolar a normal aqui na primeira equação e substituir na segunda, tá? É o jeito mais fácil que eu encontrei. Então, pessoal, o que a gente tem? Vamos lá. Vamos colocar o menos n em evidência, tá? Aqui do lado direito, né? Então, a gente tem seno de θ mais mi cosseno de θ, tá? E isso é igual a m d2x dt2. O que eu faço? Eu isolo, então, né, o n aqui vai ser esse termo dividido por menos, né, seno θ mais mi cosseno de θ, e substituo aqui, tá? Então, o que a gente tem? Eu preciso de espaço agora, porque também eu vou substituir o d2y dt2 por esta expressão que aqui está, e eu vou precisar de espaço. Vamos só colocar essa condição do escorregamento aqui do lado para a gente não esquecer. Então, é quando o módulo, né, da tangente de θ0 é maior ou igual que o coeficiente de atrito estático, né? Condição de deslizamento. Então, pessoal, eu vou pegar a minha equação na direção y e vou agora escrevê-la numa forma final. M vezes d2y dt2, que é dado por a... Bom, eu vou distribuir o m para todo mundo, fica mais simples. Então, a gente tem m vezes a, cuidado que esse a não é aceleração, né? Esse a é a constante aqui da equação da parábola, tá? Vezes dx dt ao quadrado, mais m vezes a vezes x d2x dt2, tá? Essa é a expressão do lado esquerdo. E agora a gente tem... Aqui nós podemos, pessoal, Não, eu vou deixar como está. A gente pode substituir, então, o n, tá? Que é dado por menos m sobre esse termo, vezes d2x dt2 aqui, tá? Então, a gente tem igual o n...
a força normal, que é dada então por menos m, esse menos passa para lá, esse termo passa dividindo, seno θ mais mi cosseno θ, d2x dt2, tá ok? E ainda multiplicado pelo cosseno de θ, tá? Então eu já vou multiplicar aqui, ó, o cosseno de θ pelo m em cima. Esse termo depois eu coloco. Vamos já colocar esse aqui, menos mi seno θ vezes n, mas o n é negativo, então vai ficar positivo por causa desse sinal. Então vai ficar mais m vezes mi vezes seno de θ, tá bom, pessoal? E o n aqui, que é esse termo embaixo, né? Seno θ mais mi cosseno θ vezes a derivada, né? Em cima, d2x dt2, tá ok? Bom, eu tenho m em todos os termos, então eu posso cancelar esses m's. E ali, o que a gente vai fazer? Bem, note o seguinte, pessoal, cosseno de θ, né? Eu não sei quem é seno θ e nem quem que é cosseno θ, mas eu sei quem é a tangente de θ. Por quê? Porque a tangente de θ, meus queridos, a gente sabe do cálculo diferencial que é a inclinação da reta tangente, né? É o coeficiente angular, tá certo? Da reta tangente no ponto. Isso tem a ver com a derivada. Então quer dizer que a tangente do ângulo θ é quem? É dy dx, né? A derivada de y em relação a x é a tangente de θ. E quem que é dy dx? Ora, dy dx nada mais é do que a vezes x, né? A derivada de x2 é 2x, o 2 cancela, a vezes x. Então, isso significa o seguinte, ao invés de ter seno e cosseno aqui, eu quero a tangente de θ para depois substituí-la pelo produto a vezes x. Isso é muito simples. Esse cosseno que está em cima, por exemplo, eu posso, é a mesma coisa, pessoal, que eu passá-lo dividindo no denominador do denominador, né? Tá certo? Então, se eu dividir todos esses termos por cosseno θ, é a mesma coisa desse cosseno θ, ficar em cima, né? Ir para cima, multiplicar. E multiplicar o termo. A mesma coisa aqui, ó. Esse seno de θ, eu posso passá-lo no denominador desse denominador. Por que eu estou fazendo isso? Porque agora, aqui, por exemplo, o cosseno cancela, aqui o seno cancela, vou ficar com 1. Aqui, seno sobre cosseno é a tangente de θ. E aqui, cosseno sobre seno é a cotangente de θ. E aí eu posso usar o fato de que a tangente de θ é a vezes x. Olha que interessante, né? Então, a nossa equação vai ficar o seguinte, vai ficar a derivada de x com respeito a t ao quadrado, mais a vezes x d2x dt2, tá bom? Isso é igual a menos 1, né? 1 sobre... Aqui fica a tangente θ, que é a vezes x, mais mi, o cosseno cancela, d2x dt2, tá bom? Vou apagar aqui. Depois nós temos mais mi sobre 1 mais mi cotangente de θ, que é o inverso da tangente, pessoal. A cotangente é o inverso da tangente. E a tangente de θ é a vezes x. Então eu posso colocar já assim, mi sobre a vezes x, tá bom? d2x dt2. Bem, agora eu posso então juntar os termos semelhantes, que tem d2x dt2, que são todos esses, tá? Ah, perdão, eu estou esquecendo. Eu esqueci, pessoal, ali de colocar o menos mg, tá? Então aqui ainda faltou, perdão, o peso, né? Menos mg, mas o m já cancelou. Então aqui vai ficar menos g, tá ok? Ainda aqui tem
menos G. Vamos então juntar os termos semelhantes. Aqueles que têm D2x, dt2, tá ok? Então nós vamos ficar com o seguinte, vou colocar o D2x, dt2 em evidência. Então o primeiro termo é a vezes x, esse termo aqui que passa para o outro lado somando, mais 1 sobre mi mais a vezes x, e esse termo, tá? Que passa subtraindo, tá certo? Que é menos. Note o seguinte, pessoal, aqui eu posso colocar tudo sobre o mesmo denominador. É a vezes x mais mi sobre a vezes x, esse a sobre x vai para cima. Então vai ficar a vezes x vezes mi sobre a vezes x mais mi, tá ok? Todos então estão multiplicados por d2x dt2. Ainda nós temos o termo a vezes dx dt ao quadrado, tá ok? Igual a menos g, né? Que nós tínhamos esquecido, menos g que está aqui. Muito bem. Aqui, pessoal, o que a gente pode fazer? Podemos colocar tudo sobre o mesmo denominador, né? Que é mi mais a vezes x, tá? E aí operar com isso, né? Vai simplificar bastante coisa, tá? Como que a gente poderia fazer isso de um jeito mais fácil? Vamos fazer assim, d2x dt2 a vezes x mais, eu vou colocar aqui tudo sobre o mesmo denominador, né? Mi mais a vezes x, 1 menos a vezes x vezes mi, tá? E aí aqui eu multiplico, né? Coloco sobre o mesmo denominador, vai cancelar bastante termos ali. A dx dt ao quadrado igual menos g, tá ok? Muito bem. Vamos ver se cabe aqui. Igual a menos g. Vamos colocar assim. Menos g. Então aqui eu vou ficar com o seguinte. d2x dt2 que multiplica. Vou colocar tudo sobre o denominador. Mi mais a vezes x. Mi mais a vezes x vezes ax vai ficar ax vezes mi mais ao quadrado, x ao quadrado vezes... a ao quadrado vezes x ao quadrado somente, né? Mais 1 menos a vezes x vezes mi. Esse a vezes x vezes mi cancela, tá ok? E ainda nós temos mais a constante a vezes a derivada segunda da posição x em respeito ao tempo, ao quadrado, igual menos a aceleração gravitacional, tá? Muito bem, estamos já finalizando, né, a equação de movimento, pessoal. Vamos escrevê-la aqui finalmente. Vai ficar o seguinte, então, vai ficar essa constante, né? Então vai ficar 1, né, mais a ao quadrado x ao quadrado, dividido por mi mais a vezes x, derivada segunda da posição x com respeito ao tempo duas vezes, mais a constante a, derivada de x com respeito ao tempo ao quadrado, igual a menos g, tá? Essa é a equação. Essa equação que a gente gostaríamos de chegar. É uma equação diferencial, pessoal, de segunda ordem, não homogênea, tá certo? E, infelizmente, não linear, tá? É uma equação não linear, por causa desse termo aqui, tá certo? E aí ela só é resolvida pelos métodos numéricos. Então você pode implementar aí um código, né, no computador, por exemplo, o método de Runge-Kutta, né? Runge-Kutta, que dá conta de resolver numericamente essa equação diferencial. Ela deve ser resolvida com a condição inicial, claro, em que em t igual a 0,
a gente tem a velocidade, né, dx dt da partícula igual a zero, né? E ela parte da posição x0, tá? Em x0, né? Então, com essa condição inicial aí, você resolve, tá certo? Essa equação diferencial. Mas, pessoal, o que a gente pode fazer? Dá para a gente tirar informações dessa equação diferencial sem resolvê-la, né, numericamente. Por exemplo, uma informação que a gente vai conseguir tirar aqui é o seguinte. Essa partícula, então, irá mover-se para a direita e ela vai ter uma posição aqui de parada, né? Uma posição em que ela vai ficar com velocidade nula. Nós vamos descobrir, queremos saber qual é essa posição de parada, né? Qual é a primeira posição de parada da partícula? Vamos supor que a partícula pare aqui no ponto x1, tá? Então, nós queremos saber, vamos supor que a partícula partiu daqui, né? A posição mais alta, claro, isso é impossível, né? Isso violaria a conservação de energia, mas suponha que seja nessa posição, a partícula foi solta, claro, abandonada de uma altura maior, e a gente quer descobrir então qual é essa posição de parada, pessoal, tá certo? A posição de pausa, né? Então, para a gente obter esta equação, o que a gente vai fazer? Vamos transformar essa equação diferencial de segunda ordem numa equação diferencial de primeira ordem, tá? Expressando ao invés da posição, expressando a velocidade, tá certo? Então, note o seguinte, né? A velocidade é igual, né? Então, a derivada dx dt, né? A velocidade, a componente horizontal, vx, né? dx dt. E a gente sabe, então, que a derivada de dvx dt, né, aliás, vamos escrever o seguinte. Vamos escrever que d2x dt2, vamos derivar isso aqui mais uma vez, vx vezes dvx dx, né? O que a gente pode fazer? A gente pode fazer o seguinte. d2x dt2, tá? É igual a derivada dvx, pela regra da cadeia, né? dvx dt é dvx dx, dx dt, isso. Mas dx dt é o nosso vx, e aí ficamos ainda com esse termo, né, dvx dx. Então, o que a gente faz? Nós substituímos, pessoal, aqui na equação diferencial, d2x dt2 por vx dvx dx, e aqui o dx dt por vx, tá bom? Vamos aí tentar escrever esta equação, então, em termos não da posição, mas agora da velocidade, tá bom? E aí, para encontrar a posição de pausa, né, de parada, é só fazer v igual a zero, né? Porque aqui é um ponto de retorno. Quando aqui v x, né, quase igual a zero, aí a gente vai obter essa posição x1, tá bom? Muito bem. Então, o que a gente vai ter, né, nesse caso? Então, vamos ter esse termo, 1 mais a ao quadrado x ao quadrado sobre μ mais a vezes x, d2x dt2 é vx dvx dt, isso aqui é a regra da cadeia, né? Já usamos isso bastante em outros vídeos, né, outras aulas, mais a vezes dx dt, que é vx, só que está ao quadrado, e isso é igual a menos g, pessoal, tá ok? E agora nós vamos, então, né, separar as variáveis, né? Essa equação ela é facilmente resolvida pelo método da separação
de variáveis, tá ok? Bom, então tudo que tiver, perdão, aqui não é aqui, perdão, não é dt, né? Aqui é dx, né? dvx, dx. Então eu vou separar tudo que tiver dv para um lado, tudo que tiver dx para o outro, né? Então, pessoal, vai ficar o seguinte, esse termo aqui, ele pode passar para cá, né, somando, então, avx ao quadrado mais g, tá? Não, menos g menos avx ao quadrado. Esse vx, dvx, então, esse termo, né, aliás, esse termo que está aqui passa embaixo do vx, dx, e esse dx, né, passa para o outro lado com esse termo aqui embaixo, né? Então, dx dividido por esse termo, que é esse termo aqui multiplicado por dx dividido por este termo ali. Então, vai ficar o seguinte, vai ficar menos vx dvx, tá certo? Dividido por g mais a vezes vx ao quadrado. E isso é igual, então, a esse termo invertido, né? Que é mi mais a vezes x sobre 1 mais ao quadrado x ao quadrado, tá? Vezes dx. Então, separamos as variáveis. E o que a gente pode fazer agora? Bem, nós vamos, pessoal, para facilitar a integração dessa equação aqui, né, se a gente integrar desse jeito não vai ser tão simples assim. Para facilitar a integração desse termo aqui, a gente volta para a variável θ, tá? Então, o a vezes x, lembrem que é a tangente de θ, tá? Então, aqui vai ficar... Aqui vai ficar o seguinte, vai ficar mi mais tangente de θ, né? Bom, a gente vai ter que calcular o dx também. Deixa eu calcular o dx aqui já. Então, o x é tangente de θ sobre a. Quem que é o dx? Então, vai ser 1 sobre a derivada da tangente de θ, que é a secante ao quadrado de θ, vezes dθ, né? Então, o dx vai ter esse 1 sobre a, pessoal. Vamos colocar aqui já esse termo, né? 1 sobre a. Mi mais tangente de θ sobre 1 mais tangente ao quadrado de θ, vezes dx, que é a secante ao quadrado de θ, dθ sobre a, que já está aqui. 1 mais tangente ao quadrado é a secante ao quadrado, que cancela essa secante ao quadrado aqui de cima, olha que fácil. E aí fica, então, 1 sobre a, mi mais tangente de θ, dθ. E aí, para integrar essa equação, é mais simples, tá? Aqui também a integração aqui vai ser bastante simples. Então, deixe-me vir aqui. Eu vou apagar. Eu vou ter que apagar aqui a equação diferencial. Eu não gostaria de apagar, pessoal. Então, muito bem. Então, agora nós vamos integrar, né, esta equação diferencial, né? Então, a gente tem menos a integral vx dvx sobre g mais a vx ao quadrado, tá? E isso é igual a 1 sobre a integral mi mais tangente de θ dθ, tá? Os limites de integração são de 0 até vx, né, em v, de 0 a vx, e aqui em θ é de θ 0, né, o ângulo inicial, até uma posição θ qualquer, pessoal. Essa integral aqui é bastante tranquila, né? A gente faz a substituição de variável. Nós chamamos, por exemplo, g mais avx ao quadrado de w, tá? O dw vai ser 2avx dx e vx dvx está aqui, ó, tá? Então a gente escreve isso, vai ficar um ln, vai ficar um dw sobre w, tá? E eu já vou colocar direto aqui a resposta, né, para vocês, para a gente não perder tanto tempo.
E aí, calculado já nos limites de integração, né, em 0 aqui vai ficar ln de 0, que é 1. Aliás, vai ficar 1, tá certo? Então, isso aqui vai ficar ln de 1 mais a vx ao quadrado dividido por g, e isso é igual, aqui pessoal vai ficar, bom, aqui tinha um 2 embaixo, passei multiplicando 2 vezes, essa integral, né, de mi dθ é mi θ, menos θ0, tá? E a integral da tangente de θ, né, vocês têm que lembrar, aí a integral da tangente de θ dθ, que é o ln do módulo da secante, tá bom? Bom, o módulo aqui não precisa, porque o ângulo é... bom, a rigor precisa, né? Porque o θ0 ele seria negativo. E a secante, lembra que é o inverso do cosseno, né? E aí isso aqui vai ficar 2 vezes o logaritmo natural do cosseno de θ dividido pelo cosseno de θ0, tá bom? E esse termo aqui em mi dθ vai ficar menos 2mi θ menos θ0, tá? Esse 2 vem aqui do lado esquerdo, ok? Olha que interessante, pessoal. Está aí, né, a equação de movimento em termos da velocidade, né? Então, esta equação, olha que interessante. Nós pegamos a equação diferencial da posição e transformamos ela na equação diferencial em termos da velocidade, né, que aparentemente é mais simples, né? E aí, o que nós fazemos? Para calcularmos a posição x, em que a velocidade vx é igual a 0, então, quando vx é igual a 0, a gente tem ln de 1 que é 0, esse termo aqui, então, é igual a 0, pessoal. E olha que curioso, né? Então, na posição θ igual a θ1, eu vou chamar de θ1, né? Então, Vx é igual a 0. E aí, esse termo aqui é igual a 0. A gente vai ter, então, ln do cosseno de θ, né? Menos... O 2 eu cancelei, tá certo? Menos mi vezes θ, né? E isso é igual a esse termo aqui, ln cosseno θ0 menos mi θ0, tá bom? E aí, calculando o θ0, né? Ou melhor, o θ1, tá certo? Que é esse aqui, né? Então, a gente calcula esse θ1, tá? E aí, a partir do θ1, você acha o x1, né? Porque a relação entre θ e x está aqui, ó. Então, achado o θ1, você usa o fato de que a tangente desse ângulo é igual a vezes x1. Então, quem que é a posição x1? A posição x1 é a tangente θ1. Você determina a partir desta expressão aqui, tá? E aí divide por A, né? E aí você acha a posição aqui de parada, né? A primeira posição de parada, tá? x1. Tá legal, pessoal? Bem, a partícula depois, é claro, ela vai se movimentar para a esquerda, né? Então, as equações de movimento vai mudar apenas o sinal, tá? No movimento para a esquerda, a gente vai ter um menos aqui, então vai ficar ax menos mi, tá bom? O mi vai trocar de sinal, na verdade, tá certo? E aqui permanece o menos. E aí a posição, e aqui vai ficar mais, tá? No movimento para a esquerda. Então, vocês podem repetir esses cálculos agora para o movimento para a esquerda. A força de atrito muda de sentido, claro, então vai trocar o sinal do mi apenas, tá? E aqui muda de menos para mais, ok? O que eu poderia fazer mais para vocês é aqui esboçar, né, grosso modo, o gráfico, né, da posição com respeito ao tempo. Da posição com respeito ao tempo. É interessante fazer esse gráfico no computador, né? No Octave, por exemplo, você consegue fazer facilmente. Esse gráfico ele é mais ou menos assim, né? É uma curva que tem um regime oscilatório, tá certo, pessoal?
né? Porque a partícula ela fica oscilando, mas devido ao atrito, né, de escorregamento, a gente tem um amortecimento, tá certo? Das posições x com respeito ao tempo, tá legal? Muito bem, o que a gente vai fazer agora para encerrarmos? Nós vamos calcular o trabalho, né? Vamos obter a expressão, é uma expressão, dá para achar a expressão analítica bonitinha, para o trabalho da força de atrito, tá? Então a gente vai obter agora o trabalho realizado pela força de atrito, tá bom? Então eu vou escrever essa equação, onde que eu posso escrevê-la? Eu vou escrevê-la aqui, tá? Eu vou escrever a equação, então, que dá a posição de parada aqui. Ln do cosseno θ1 menos mi θ1 igual ln cosseno θ0 menos mi θ0, tá bom? E tangente, né, bom, já está aqui, A vezes x. Eu vou apagar agora, pessoal, a equação diferencial de movimento. E vamos agora obter o trabalho realizado pela força de atrito. Lembrem, né, que o trabalho realizado por uma força é uma integral de linha de A até B, do produto escalar, né, da força, no caso aqui a força de resistência, pelo deslocamento, né, dr. Só que a força de atrito é contrária ao deslocamento, então o produto escalar fica negativo, né, menos a integral de A até B. A força de atrito é o coeficiente de atrito estático vezes a normal, vezes aqui o deslocamento, pessoal, ds, né, ao longo da parábola, tá? Só que quem é o elemento de distância, né, o meu ds na parábola, tá? O ds, né, é o comprimento de arco, tá? Lá do cálculo, né, que é o raio de curvatura vezes o dθ, tá? E para calcularmos o nosso ds, nós vamos ter que calcular o raio de curvatura da parábola, dessa parábola aí, em específico, em particular. E no vídeo passado eu expliquei, né, eu mostrei a fórmula do cálculo do raio de curvatura, pessoal, né? E eu vou colocar aqui para vocês o raio de curvatura, ρ, ele é 1 mais a derivada de y com respeito a x ao quadrado. Isso aqui tudo elevado a 3 meios, tá? 3 sobre 2, dividido pela derivada segunda de y com respeito a x, 2 vezes, tá bom? Essa é a fórmula do raio de curvatura. Bem, quem que é o nosso dy dx? Dy dx é A vezes x. E quem que é o d2y dx2? É A só, né? Simplesmente A. Então isso aqui vai ficar o seguinte, vai ficar 1 mais A2 x2, tá? Elevado a 3 meios. d2y dx2 é simplesmente A, né? Agora, meus queridos, A vezes x ao quadrado é a tangente de θ. Então, isso aqui é 1 mais tangente ao quadrado, que é secante ao quadrado. Secante ao quadrado elevado a 3 meios é a secante ao cubo, né? E a secante ao inverso do cosseno. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre A vezes cosseno ao cubo de θ. Esta é a expressão do raio de curvatura, tá bom, pessoal? Para essa superfície parabólica cuja equação é y igual a sobre 2x ao quadrado, tá? Então, essa é a expressão do nosso ρ. Então, o ds é dθ sobre A cosseno ao cubo de θ, que a gente vai usar no cálculo da integral, né, de linha para o cálculo do trabalho, tá certo? Bem, a gente precisa saber também quem? A força normal, claro. E a força normal você tira ela, né, da equação de movimento, né? Então, pessoal, a força normal aqui, ó, N, né?
menos a componente normal do peso, tá? Isso é igual a massa vezes a aceleração centrípeta, né? Então vai ficar o seguinte, N menos a componente normal do peso, tá? Que é mg cosseno θ, né? mg cosseno θ, isso é igual a massa vezes a aceleração centrípeta, né? Que é m vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio de curvatura, no caso, né? Que não é constante nesse caso, tá? Então, olha o seguinte, a gente vai precisar, então, arrumar isso aqui. Então, isso aqui vai ficar o seguinte, N é normal, vai ser mg cosseno θ mais... Quem que é Vx, pessoal? Vx é... Vamos colocar aqui, ó. A gente sabe que Vx é V vezes cosseno θ, certo? É a componente horizontal da velocidade. Então, Vx eu vou trocar por V dividido pelo cosseno de θ. Então, vai ficar V dividido pelo cosseno θ ao quadrado. E embaixo eu tenho o nosso raio de curvatura, que é 1 sobre A cosseno ao cubo de θ. Bem, esse A cosseno ao cubo vai para cima, eu tenho um cosseno ao quadrado embaixo, então no final das contas vai ficar um cosseno, né, no numerador. E aí a minha expressão finalmente vai ficar mg cosseno θ mais m v ao quadrado cosseno θ, tá bom, pessoal? Ah, tá, tem o A também, né? Então aqui vai ficar m... perdão. Não, eu falei bobagem. Aqui Não, está certo, né? Aqui é Vx mesmo, tá certo. Vx sobre, né? Aqui, perdão, pessoal, aqui não é Vx ao quadrado, aqui é V ao quadrado. Mas o V ao quadrado, é claro, é Vx dividido pelo cosseno, tá? Então aqui é Vx ao quadrado e aqui faltou eu multiplicar pelo A, né? Esse parâmetro A, que é o parâmetro da parábola. Agora sim. Muito bem. Então já temos aí a expressão, tá? da força normal, tá? mg cosseno θ mais ma vezes Vx ao quadrado cosseno θ, tá? Que eu posso fazer um truque aqui, né? Eu posso colocar o mg cosseno θ em evidência, e aí eu fico com 1 mais, olha que interessante, a Vx ao quadrado, tá? Infelizmente eu apaguei a equação de movimento, mg, né? mg aqui não tem g, então aqui eu vou ter que dividir por g, pessoal. E olha só o que interessante, né? Esse termo que está entre parênteses é justamente o termo lá da equação diferencial, né, de movimento, que eu apaguei, tá? Vamos ver se eu escrevo ela em algum lugar aqui. A gente tinha o seguinte, a gente tinha ln a gente tinha a equação de movimento para velocidade, né? ln de 1 mais a Vx ao quadrado sobre g, e isso é igual a 2 vezes ln cosseno θ sobre cosseno θ0 menos 2μ θ menos θ0. Então, o que a gente vai fazer, pessoal? Esse termo entre parênteses é justamente esse termo aqui, né? Fora o ln. Então, esse termo vai ser a exponencial disso aqui, tá certo? Vai ser, em outras palavras, esse cosseno θ sobre cosseno θ0 ao quadrado,
porque a exponencial vai cancelar o ln. E aqui a gente vai ter exponencial de menos 2μ θ menos θ0, tá? Então, esse termo aqui, em outras palavras, ele vai ficar assim, ó, mg cosseno de θ, tá? Que multiplica cosseno θ sobre cosseno θ0 ao quadrado, tá bom? Vezes a exponencial, pessoal. Vezes a exponencial de menos 2μ θ menos θ0, tá bom? Então tá aí. Esta aqui é a expressão da normal, né? A força normal, olha só, né? Ela tem uma expressão complicada, ela depende do ângulo θ, tá? E aí nós vamos então usar essa expressão da normal e do ds aqui na expressão do cálculo do trabalho, tá? E vamos lá, vamos então fazer o cálculo aqui do trabalho. Infelizmente eu vou ter que apagar aqui então. Não, na verdade eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar aqui essa expressão. Então a gente vai ter menos a integral de A até B, μ vezes a normal, tá? μ vezes a normal. Não, vamos fazer o seguinte, vai ficar meio apertado aqui, eu vou ter que fazer aqui embaixo mesmo, pessoal. Tá, vamos fazer aqui embaixo. Então vai ficar o seguinte, vai ficar menos μ vezes a normal, esse termo aqui tudo é constante, né? mg cosseno de θ0 ao quadrado. Então eu vou tirar para fora da integral esse termo. Vai ficar menos μ mg cosseno ao quadrado de θ0. O A também, né? Tem o A embaixo, que vem justamente aqui do raio de curvatura. Integral de θ0 até θ. Olha o seguinte, pessoal. Tem um cosseno ao cubo embaixo, mas tem um cosseno ao cubo em cima, porque cosseno ao quadrado de θ vezes cosseno de θ, cosseno ao cubo, que vai cancelar esse cosseno ao cubo do raio de curvatura, né? Que vem do ds. Lembrem que o ds é ρ dθ, né? Que é o dθ, então, sobre A cosseno ao cubo de θ. Então, isso aqui vai ficar exponencial de menos 2μ θ menos θ0 dθ. E essa integral é uma integral trivial, né? Nós sabemos calcular o valor dessa integral. E aí, substituindo a integral da exponencial, né, de e na menos u, é menos e na menos u, tá? Substituindo os limites de integração, meus queridos, a gente vai ficar, então, com a expressão final para o cálculo do trabalho, que vai ficar menos... Bom, o μ aqui, né, vai aparecer um μ embaixo, aqui, que vai cancelar esse de cima. Então, vai ficar menos m vezes g sobre A cosseno 2A cosseno ao quadrado de θ0 vezes 1 menos a exponencial de menos 2μ θ menos θ0. Tá bom? Tá aí, então, a expressão, né, para o cálculo do trabalho, tá? Realizado pela força de atrito nessa partícula. Uma expressão bastante bonita, né? Elegante para esse problema, tá ok? Eu poderia também, pessoal, encontrar essa expressão do trabalho usando conservação de energia, né? Eu poderia usar o fato de que o trabalho, né, das forças não conservativas é a variação da energia mecânica do sistema, energia final, que é a soma da energia cinética com a energia potencial, né, gravitacional, menos a energia
mecânica inicial, que é a energia potencial gravitacional, mg vezes y0, tá bom? Aí você usa o fato, né, de que quem é V, né? V é Vx, aliás, V é V dividido, Vx dividido pelo cosseno de θ, né? E aí você usa aqui o fato de que V é Vx sobre cosseno θ. Quem que é o y? Ora, o y é A sobre 2x ao quadrado, tá? Mas quem que é o x, né? É 1 sobre A tangente de θ. Enfim, você escreve tudo em termos de θ, pessoal, isso aí, né? E aí você vai encontrar, né? Você vai chegar nessa mesma expressão aqui, ó, tá? Para o trabalho realizado pela força de atrito, tá bom? Então, como tarefa para vocês, tarefa de casa, encontrem, né? Cheguem nessa expressão, essa mesma expressão, claro, usando agora essa identidade, né? Que é a conservação da energia mecânica, tá bom, pessoal? Então, agradeço a atenção de vocês. Qualquer dúvida, vocês podem escrever e espero vê-los no próximo vídeo. Abraços!